Boa noite, meus amigos. Como vocês sabem, meu nome é Hinaldo Menezes, eu sou perito papiloscopista e tenho a função de tentar melhorar esse aproveitamento de vocês que estão ansiosos para fazer essa prova de papiloscopia, princípios da papiloscopia. Então, minha finalidade aqui é tentar melhorar esses conhecimentos. Aprofundar não, porque vocês já viram tudo isso na sala de aula, mas aclarar esses conhecimentos, certo? Então, vamos começar aqui, por favor, Paulinho. O que é identificação e o que é identidade? Todos nós, seres humanos, como animais, como vocês estão vendo aqui, todos têm inseridos em si próprios um conjunto de características, certo? Então, quando você vai identificar alguma coisa, você vai buscar essas características. Ou seja, por exemplo, um ser humano, se você fosse me identificar, você fatalmente ia começar pelo meu nome, Hinaldo Menezes, certo? Já seria um grande passo, mas se você não tivesse meu nome, você iria, através de outros processos, tentar me identificar. Por exemplo, a minha altura, cor do cabelo, cor dos olhos, minha escolaridade, certo? Minha filiação, minha compleição, se eu sou magro, se eu sou gordo. Então, todo ser humano, todo objeto, traz consigo mesmo um conjunto de características. A esse nome, a esse conjunto de características, nós damos o nome de quê? Identidade. Então, cada um traz esse monte de informações, cada pessoa, cada animal, cada objeto, traz esse monte de informações consigo mesmo. Mas, por exemplo, se um pedreiro ele for identificar uma casa, um engenheiro, ele vai olhar a estrutura da casa, ele vai olhar o material que foi utilizado nessa construção, certo? Um médico, ele tem outro tipo de outro modo para identificar alguém. O professor vai avaliar um aluno por outro modo. Então, a esse processo que nós usamos para identificar alguém chama-se identificação, certo? Então, o conjunto de características que uma pessoa carrega consigo mesmo chama-se identidade. E usamos algum processo para identificar essa pessoa, que no nosso caso é a papiloscopia. Ok? Paulinho, passa aí, por favor. Imaginemos essas zebras. Elas se parecem muito uma com a outra, certo? Para nós, seres humanos, talvez seja quase impossível descobrir quem é quem. Essas duas gêmeas, a gente olhando para elas, são muito parecidas. A gente fica sem saber quem é quem, mas a mãe dela, os pais, certo? Eles vão descobrir fatalmente, facilmente, quem é quem, certo? Mas nós, profissionais da papiloscopia, nós usamos o quê? As impressões digitais, ok? Esse é o processo mais seguro e o mais rápido que nós temos hoje. Por favor, Paulinho. Então, identidade seria etimologicamente idêntico. Essa palavra significa idêntico. Então, pessoas, animais e coisas possuem caracteres comuns que os incluem em determinados grupos comuns, porém, todos possuem caracteres próprios, individuais, que os tornam diferentes dos demais, integrantes do mesmo grupo, como eu falei para vocês. Então, eu tenho um irmão gêmeo, univitelino, certo? Mas minha mãe identifica facilmente quem é Hinaldo e quem é Rinaldo. Quando vocês olharem para nós dois, vocês não vão conseguir, certo? Mas esse conjunto de características que eu trago e que meu irmão traz, para minha mãe, para meus familiares, torna-se fácil. Mas para um profissional, para outra pessoa qualquer, fica difícil. Então, o policial, para diferenciar, nesse caso, para identificar, ele vai usar um processo. E qual é o processo? No caso da papiloscopia, o processo papiloscópico. Então, ele vai examinar as impressões digitais que estão nas extremidades dos dedos,
ou que estão na palma das mãos, ou que estão nos pés, na planta dos pés. Ok? Por favor, Paulinho. Então, a identificação surgiu em decorrência da necessidade de aproveitamento dos caracteres individualizadores de uma pessoa ou coisa para a fixação de sua respectiva identidade. Então, o conceito é o processo ou conjunto de processos destinados a colher os caracteres individualizadores a fim de se poder estabelecer a respectiva identidade. Por que a gente fala processo ou conjunto de processos? Nós, peritos papiloscopistas, trabalhamos com impressões digitais, certo? Porém, a polícia vai usar o que para identificar? Vai usar o nome, vai usar a filiação, a altura, compleição. Então, cada um vai utilizar, vai se fazer valer de um processo, certo? No nosso caso, impressões digitais. Mas vocês, agentes de polícia, vocês escrivães, vão usar outros processos que nós vamos ver agora em seguida. Processos de identificação, fins cíveis, certo? Em contraposição a fins criminais. Determinação de propriedades sobre animais, escravos e objetos pessoais. Vejam bem, quando nós falamos animais, escravos e objetos pessoais, vocês percebem que isso foram tempos idos, tempos passados, certo? Isso, o que usava-se uma marcação, certo? Para se individualizar quem eram os seus escravos, quem era dono dos escravos, animais ou objetos pessoais. Para identificar pessoas nocivas ao convívio social, a humanidade sentiu a necessidade de começar a identificar essas pessoas que eram nocivas, certo? Daí, mais para frente, vocês vão ver a identificação criminal, ok? Nesse intervalo foram empregados vários processos de identificação que passamos a descrever. Por favor, Paulo. Evolução da identificação humana. Pois bem, foi usado em uma certa época o nome. Agora, imagine, hoje, se a gente fosse usar apenas esse processo, nome, quantas pessoas não têm o nome Maria José da Silva, Francisco José da Silva? Então, só o nome, com o passar dos tempos, foi percebendo a necessidade de usar outro método de identificação que não fosse apenas o nome, certo? O nome é indeválido, como vocês sabem, cada um de vocês tem um nome, certo? Mas só o nome não vai servir para identificar o ser humano. Ferret, vocês já viram falar, certo? Que os escravos eram marcados com ferro quente. Pois bem, é esse processo. Ferret. Este processo consistia na utilização de instrumento de ferro com o qual, aquecido até a incandescência, se marcavam os escravos, os criminosos e o gado. Até hoje, nós usamos esse ferrete para marcar animais, certo? Em alguns países, ainda existe a marcação através do ferrete para criminosos. Por favor, Paulinho. Mutilação. Consiste na amputação de algum membro ou parte do corpo. Variava de acordo com o crime e com as leis dos países que as adotaram. Hoje, em alguns países do Oriente Médio, ainda existe esse processo de mutilação. Nós, aqui no Brasil, não utilizamos a mutilação. Tatuagem. Processo proposto na Inglaterra em 1832 por Jeremy Bentham, consistia em aplicar a tatuagem não só para a identificação criminal, como também a civil, ou civil. Não obteve sucesso pela improbidade na sua aplicação. Vejamos, se hoje a criança nascesse e nós tivéssemos que usar esse processo de tatuagem, certo? Imagine só a dificuldade que seria para usar esse processo.
Bem, quem quer pode fazer uma tatuagem, a tatuagem vai também servir como um meio para se chegar a alguém, logicamente. Você, como policial, na delegacia, você vai observar as tatuagens que essa pessoa carrega em seu corpo e você vai dizer, olha, ela tem a tatuagem X no braço direito, a tatuagem Y na perna esquerda, e isso também vai servir como um modo de identificação, certo? Também é um processo, mas hoje o processo mais utilizado não seria esse, ok? Se a pessoa tiver, nós vamos nos utilizarmos dessa técnica, mas não é o que a polícia usa para identificação como método científico. Fotográfico. Foi empregado na primeira metade do século XIX, inicialmente para criminosos. Criminosos alteravam os seus traços fisionômicos, dificuldade do arquivamento prático e seguro das fotografias. Pois bem, se vocês puderem analisar tecnicamente isso aqui, certo? Até na vivência de vocês, vocês vão perceber que esse processo fotográfico, ele auxilia, certo? Imaginem só, se os senhores pegarem as suas respectivas identidades, carteiras de identidade, cédulas de identidade, e vocês olharem a foto que está inserida nessa identidade, nessa cédula de identidade. E vocês provavelmente vão perceber que não tem muito a ver quem tirou essa identidade há, vamos dizer, 5 anos, 10 anos, vai estar bem diferente, certo? Então, hoje nós utilizamos ainda o processo fotográfico, porém, não é um processo que venha trazer 100% de exatidão. Ele vai ajudar, certo? Porém, não é o processo que nós utilizamos cientificamente. Por favor, Paulinho. Antropométrico. Alphonse Berthelot, na França, foi quem começou a usar esse processo. Assinalamento das dimensões do esqueleto humano aliado ao assinalamento descritivo ou retrato falado e marcas particulares. Considerado o primeiro processo científico da identificação, adotado pela maioria das nações, serviu e serve da identificação como ciência, até a definitiva comprovação da papinoscopia. Observe os senhores que ele fala aqui do assinalamento das dimensões do esqueleto, certo? E como vocês podem reparar na fotografia aqui abaixo, que ele está medindo a circunferência do crânio. Ele está fazendo aqui no outro quadro a medida de envergadura. Abria-se os braços e fazia essa medida. E você já começa a perceber que esse método não era tão eficiente. Porque o ser humano, ele cresce, certo? Se essa medida for feita com uma pessoa que tenha 15, 16 anos, fatalmente essa pessoa vai crescer um pouco mais, certo? 17, 18 anos. Mas se os senhores perceberem, ele fala aqui, dimensões do esqueleto aliado ao assinalamento descritivo ou retrato falado e marcas particulares. Então, marcas particulares, a gente ainda utiliza esse processo, certo? Então, chegando alguém para que seja identificado por mim, eu vou perguntar a ele se ele tem alguma marca, certo? Como, por exemplo, uma cicatriz. E vou marcar isso, que isso também vai me ajudar. Retrato falado, os senhores sabem que a polícia utiliza-se desse processo ainda hoje, cada vez mais com frequência, certo? E a gente também faz o seguinte aqui, a medição, certo? A altura é muito importante, certo? Quando o sujeito atinge a maioridade, certo? Ele não vai crescer mais, então isso é muito importante. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa de 1,60 m e outra de 1,80 m. Então, se eu estou procurando uma pessoa que supostamente praticou um delito, certo? E a vítima chega à delegacia e diz assim, ele tinha 1,90 m,
aproximadamente. Então, os senhores percebem que 1,90 m já vai eliminar uma série de outras pessoas, certo? Se eu passo, eventualmente,